Olá, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva, que o seu amor nos fortaleça, que nós possamos nos sentir confortados com a presença de Jesus, que o nosso amado benfeitor possa olhar por nós, que esse irmão maior que zela por toda a humanidade possa se fazer presente, para que essas palavras possam ser o refrigério às nossas almas. Então, irmãos, quem de nós não passa por dificuldades, não enfrenta problemas de ordem familiar, de ordem social, na parentela, pelo laço da consanguinidade, nos mais diversos desafios que dizem respeito às questões do nosso comportamento, do nosso relacionamento interpessoal? Quem não passa o drama de problemas familiares? Sejam situações de rompimentos, seja a partida de um ente querido, seja até mesmo separações das mais diversas formas, o desenlace. Quem de nós não enfrenta os seus desafios? Mas nós buscamos o refrigério às nossas almas, como dissemos anteriormente, no Evangelho de Jesus. Aqueles irmãos que não conhecem esta veneranda doutrina, nos seus três aspectos, ciência, filosofia e religião, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos superiores, saiba que o espiritismo é o cristianismo redivivo. O espiritismo nos traz esse refrigério, nos trazendo as explicações, as respostas de tudo aquilo que buscamos, dentre tantos desafios que enfrentamos. E nós tomaremos por base do trabalho de hoje uma das obras psicografadas por Chico Xavier durante a sua trajetória, este livro, Vida e Sexo. Nós abordaremos este livro, um capítulo desse livro, o capítulo 12, intitulado pelo Espírito Emmanuel de Desajustes, porque a problemática abordada pelo Espírito Emmanuel diz respeito a muitos dos desafios enfrentados na vida humana. E o Espírito Emmanuel tem um prefácio aqui datado de 1970 nessa obra. Durante a trajetória de Chico Xavier, Chico, que na sua trajetória, na sua história, com tudo que contribuiu com o Espiritismo, trouxe mais de 400 obras pela sua psicografia. E o Espírito Emmanuel, o seu benfeitor, o Espírito que o guiou, que o conduziu ao longo dessa encarnação, nos deixa claro o seu compromisso com Jesus, na sua preocupação de nos orientar, de nos educar, de trazer a nós as respostas como refrigério às nossas almas diante de tantas angústias, tantas dificuldades. O momento da pandemia é um exemplo. As pessoas se sentem agora compulsoriamente obrigadas a conviverem, a aprender a conviverem uns com os outros. Quando nós tínhamos ou entendíamos que podíamos transferir a responsabilidade da educação, do ensino do filho, particularmente da educação dos nossos filhos, dos nossos tutelados, aos professores, aos educadores, hoje eles estão sob a nossa guarda direta, vivendo e convivendo conosco. E nós estamos vivendo e convivendo mais tempo juntos. Aonde muitos de nós, afastados das nossas atividades profissionais, precisamos estar mais tempo juntos. E precisamos aprender a conviver juntos. Mas dessa obra, do livro Vida e Sexo, nós encontramos muitas explicações que muitos companheiros espíritas, e não espíritas principalmente, desconhecem, que o espiritismo, que os espíritos benfeitores, que os espíritos superiores, espíritos amigos, explicam, trazem essas explicações a respeito desses mais diversos temas. Então, do primeiro capítulo ao 26º, o Espírito Emmanuel explica sobre em torno do sexo, família, namoro, ambiente doméstico, energia sexual, compromisso afetivo, casamento, divórcio, união infeliz,
filhos, alterações afetivas, desajustes, tédio no lar, vinculações, desvinculações, aversões, aborto, pais e filhos, amor livre, controle sexual, homossexualidade, adultério e prostituição, abstinência e celibato, carga erótica, sexo e religião e a margem do sexo. Esta obra parece ser tão fininha, com 26 capítulos, aborda de modo profundo muitas das explicações onde Emmanuel aprofunda em 2, 3 páginas as explicações que precisamos, as orientações que necessitamos em torno das nossas angústias. Então, neste capítulo, o capítulo 12 desta obra, ele intitulou Desajustes. E ele vai fazer um comentário sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele pega um pequeno trecho onde diz assim: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Isso está lá no capítulo 10, no item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito Emmanuel começa explicando o seguinte: é comum observar que o casamento promissor repentinamente adoece. Desvelam-se empeços dos cônjuges no rameirão do cotidiano, conflitos, moléstias, desníveis, falhas de formação e temperamento. Em certos lances da experiência é a mulher que se consorciou acreditando encontrar no esposo o retrato psicológico do pai, a quem se vinculou desde o berço. Em outros, é o homem a exigir da companheira a continuidade da genitora a quem se jungiu desde a vida fetal. Paremos por uma reflexão. Em 1970, o Espírito Emmanuel traz pela psicografia de Chico que hoje nós, quando buscamos uma orientação, conforme o Espírito vai discorrer ao longo desse capítulo, uma orientação em terapias de casais ou até mesmo de modo individual, né? Nos trabalhos de psicoterapia, com aqueles que trabalham, né, com a terapia de casal ou até mesmo nas situações particulares da vida, das dificuldades de ordem emocional, de ordem psicológica de muitos de nós. Hoje, nós temos o entendimento com base nessas orientações que nos são trazidas particularmente nos atendimentos a terapia de casais, por exemplo. Nós somos orientados, nós somos aclarados que das dificuldades que essencialmente vivemos nas nossas relações, realmente o indivíduo, o companheiro, o homem busca, dentro daquilo que ele teve como referência educacional, cultural, emocional, na sua base nessa encarnação, busca na sua companheira tudo aquilo que ele recebeu, ou tudo aquilo que ele tem, ou que ele admira, ou não, da sua mãe, da sua referência materna. E a filha, a mulher, a mesma coisa, na sua referência paterna. Nós precisamos compreender hoje que com essas orientações nós não deixaremos de viver essas dificuldades, porém conseguiremos lidar melhor com esses desafios, porque nós somos espíritos imortais e nós somos a soma de uma série de experiências encarnatórias que hoje nos trazem o que nós conseguimos construir de melhor na nossa existência. Ou seja, nós somos essencialmente os mesmos, mas devemos a cada encarnação estarmos melhores. Nós vamos nos refazendo, nos reconstruindo e construindo também muitas das virtudes que não temos. Vamos nos reconstruindo em torno dos erros de passado, dos nossos desafios, dos nossos equívocos, porém, vamos nos construindo, desenvolvendo virtudes, sufocando, minimizando e até extirpando definitivamente
as nossas más inclinações, os nossos maus pendores, as nossas deficiências, deixando de cometer os mesmos erros à medida que vamos avançando moralmente. Mas isso demanda tempo e esforço. Então é por isso que o Espírito Emmanuel nos trouxe, pela psicografia de Chico, nesta obra Vida e Sexo, no capítulo 12, bem no início, ele deixa claro que nós ainda, por conta do nosso nível evolutivo, temos esta necessidade de buscarmos essas referências, e isso é muito natural. Mas ele continua dizendo o seguinte: na viagem que se inicia a dois, parceiro e parceira, se revelarão um à frente do outro, tais quais são, e como se encontram na realidade, evidenciando em toda a extensão os defeitos e as virtudes que porventura carreguem, desajustes e inadaptações, costumam representar, ameaçando a estabilidade da embarcação doméstica, atirada ao navegar das águas da experiência. Então nós vamos naturalmente, conforme o Emmanuel nos diz aqui, nos deparar com essa realidade. E é importante que nós pensemos que aquilo que nós iremos trazer de modo muito amoroso, respeitoso até, aquilo que é a ilusão do primeiro momento. Nós criamos através dessa ilusão, do encantamento, da paixão, que é necessária para atrair ambos, para atrair dois indivíduos, duas almas que normalmente se comprometeram no plano espiritual em um planejamento reencarnatório. É importante que exista sim esta atração, que a energia sexual faça parte desse contexto e faça com que esses indivíduos se busquem. É importante que compreendamos isso. Porém, muitas vezes, neste primeiro momento em que nós nos encantamos, o momento do encantamento, nos encantamos somente pela parte bela do relacionamento, a parte do romantismo, muitas vezes criamos falsas ilusões e expectativas exageradas, em que colocamos sob os ombros desse ou daquele companheiro ou companheira a responsabilidade de nos fazer feliz. Quando, na verdade, esta responsabilidade é de cada indivíduo. É uma descoberta individual. Mas continuemos com Emmanuel, e ele coloca assim: é razoável se convoque o auxílio de técnicos capazes de sanar as lesões no barco em perigo, como sejam médicos e psicólogos, amigos e conselheiros, cuja contribuição se revestirá sempre de inapreciável valor. Entretanto, ao desenrolar de obstáculos e provas, o conhecimento da reencarnação exerce encargo de importância por trazer aos interessados novo campo de observações e reflexões. Paramos aqui para uma reflexão. Sabemos então que, pelo fato de sermos espíritos e estarmos vivendo temporariamente uma experiência no corpo físico, nós somos espíritos imortais e somos o resultado de muitas experiências encarnatórias. O que vivemos hoje diz respeito à cultura, à época, ao entendimento, ao ensino e à educação que recebemos. Então nós somos a soma de tudo isso, mais o que recebemos aqui nessa encarnação atual. Nos encontramos ou nos reencontramos com parceiros aos quais nos comprometemos numa vida passada, aos quais nós firmamos compromisso no plano espiritual antes de reencarnarmos. Mas vivemos a ilusão temporária, transitória, de vermos somente o lado bonito de uma união a dois. E seja esta na questão do matrimônio, do namoro, das relações das mais diversas, inclusive no relacionamento interpessoal, inclusive nas nossas relações sociais, no trabalho, na vizinhança, nos templos, na casa espírita, nas situações em que nós nos relacionamos e interagimos com as pessoas. O que nos falta? Por que nós enfrentamos esses desafios, esse desconforto?
por vezes, esse desequilíbrio e essa desordem? Pela falta de indulgência. Mas continuemos aqui, que ele nos deixa claro que a falta do entendimento da lei de reencarnação, e muitas vezes, por não entender a negação, o não aceitar que a lei de reencarnação é que nos traz, nos deixa claro o entendimento de que somos espíritos imperfeitos, estamos em processo de reajustamento, em processo de transformação constante, por vezes temporariamente estacionados em uma fase, em um momento, em dificuldades, mas nós somos seres fadados a sermos felizes, a nos tornarmos espíritos relativamente perfeitos. Porém, as nossas dificuldades, a nossa imoralidade, a nossa imperfeição faz com que nós busquemos escolhas infelizes. Faz com que, de certa forma, nós, lamentavelmente, queiramos nos locupletar, saciar somente os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos prazeres. E daí a importância de buscarmos entender a lei de reencarnação, que nos aclara o que realmente somos, o que realmente e essencialmente precisamos. Aí Emmanuel complementa dizendo o seguinte: urge perceber que o nós da comunhão afetiva não opera a fusão dos dois seres que constituem. Cada parceiro, no ajuste, continua sendo um mundo por si. E nem sempre os característicos de um se afinam com o de outro. Isso é muito natural. E falsamente criamos a ilusão de que esse ou aquele indivíduo deve ser exatamente como eu quero ou gostaria. Cria-se uma falsa expectativa de que esse companheiro deve fazer, além de a falsa ilusão de acreditar que sob os ombros deste companheiro ou desta companheira deve-se estar a responsabilidade de fazê-lo feliz, ainda assim pensa-se equivocadamente de que esse indivíduo, de que ele deve ser conforme eu quero, conforme eu gostaria, de que ele deve seguir exatamente esse ou aquele ponto porque eu quero ou porque eu escolhi. E que nós somos um mundo em particular. E que nós temos os nossos desafios, os nossos dramas particulares, esses que dizem respeito à nossa herança, à nossa hereditariedade espiritual, por conta da nossa bagagem de conhecimento e normalmente arraigados diretamente às nossas dificuldades que estão associadas, sim, às nossas imperfeições. E aí continuemos aqui. Para isso, não bastarão providências de superfície. Há que internar o raciocínio em considerações mais profundas para que as raízes do desequilíbrio sejam erradicadas da mente. Aceitação, o problema. Forçoso admitir o companheiro ou a companheira como são ou como se abolentam na embarcação doméstica. Aqui paramos para uma reflexão. Como é difícil nós aceitarmos as dificuldades desse ou daquele companheiro. Nós temos uma dificuldade imensa de termos indulgência com as dificuldades do outro. Normalmente, são as pessoas que erraram conosco, são as pessoas que fizeram a nós contra nós. Sejamos mais firmes, mais rigorosos com o compromisso que temos com as nossas dificuldades, com a transformação moral que devemos fazer sobre nossas vidas. Mas continuemos com Emmanuel. Ele ainda nos diz assim: e feito isso, inicie-se a obra de edificação ou de reedificação recíprocas. Óbvio que conclusões e atitudes não se impõem no campo mental. Entretanto, não se arrependerá quem se dispõe a estudar os princípios da reencarnação e da responsabilidade individual do próprio caminho. Quando nós buscamos compreender, por conta da lei de encarnação, da lei de causa e efeito, que a semeadura é livre, a colheita obrigatória, que nós naturalmente responderemos por todos os nossos atos, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Nós, naturalmente, à medida que vamos maturando
esta consciência de responsabilidade, nós naturalmente vamos deixando, e isso demanda muito tempo e muito esforço, e nós vamos deixando de responsabilizar as outras pessoas. Vamos entendendo que esse peso, se nós quisermos entender dessa forma, ele está sobre os nossos ombros. E aqui é extremamente importante para a compreensão de como trabalharmos essas dificuldades. Porque o Espiritismo, ele não nos dá nenhuma receita mágica de que nós seremos profundamente felizes por conta de seguirmos essa trajetória. O Espiritismo, como um espelho, nos deixa claro, nos mostra que nós somos espíritos imperfeitos. E ser imperfeito denota que nós nos irritamos, nós nos chateamos, nós temos um tanto de orgulho, de egoísmo, de vaidade, que são próprios dos espíritos do nosso nível evolutivo. Uns mais, outros menos. Mas ainda temos essas dificuldades e estas repontam dentro dos nossos lares, na nossa vivência e convivência com aqueles que nós firmamos compromissos. E é por conta desses atritos que nós vamos aparando essas arestas. Mas isso nos exige um esforço muito grande. Então ele nos deixa claro o seguinte: habitualmente, o homem recebe a mulher como a deixou no ponto em que a deixou no passado próximo. Isto é, nas instâncias do tempo que se foi para o continuismo da obra e de resgate ou de elevação no tempo de agora, sucedendo o mesmo referentemente à mulher. Vamos usar um exemplo aqui para ficar mais claro. Em dado momento, em dada encarnação, aí eu tive um relacionamento X. E houve, da minha parte, lá uma traição. Abandonei aquela companheira para viver uma outra situação por conta do que entendi e sentia naquela experiência encarnatória. E aquela companheira abandonada se perdeu. Se perdeu no crime, na prostituição, seja a dificuldade que tenha sido. Quando, numa nova oportunidade, o espírito já mais maduro, tendo entendido que cometeu erros, que cometeu equívocos, e pede a oportunidade da reparação. E aí esse indivíduo, nesta nova oportunidade, recebe esta companheira, seja como esposa novamente, seja como filha ou filho, independente da posição a qual se encontra, mas recebe esse espírito novamente na sua convivência familiar, exatamente como a deixou. Porque ele tem o dever, nós temos o dever, a responsabilidade de restituirmos a paz àquele que nós, lamentavelmente, no nosso equívoco de passado, o tiramos do sossego, da sua paz e do seu equilíbrio. E continuemos aqui. O parceiro desorientado, enfermo ou infiel, é aquele homem que a parceira em existências anteriores conduziu à perturbação, à doença ou à deslealdade através de atitudes que o segregaram em deploráveis estados compulsivos. E a parceira, nestas condições, consubstancia necessidades e provas da mesma espécie. Então observemos que a lei divina nos dá exatamente de acordo com o nosso plantio. Não há prêmios, não há castigos. A lei é imparcial a todos nós e nos devolve de acordo com a nossa construção. Daí a importância de nós refletirmos no que é a reconstrução, refazermos, realinharmos, auxiliarmos esses indivíduos, esses companheiros que quedaram pelos nossos erros de passado. E aqui Emmanuel ainda finaliza esse capítulo dizendo o seguinte: tão somente na base da indulgência e do perdão recíprocos, mais facilmente estruturáveis no conhecimento da reencarnação, com as imbricações que se lhe mostram consequentes na equipe da família, conseguirão o companheiro e a companheira do lar o triunfo da esperança nas lides de compromisso que abraçaram. E é aí que nós paramos para a nossa reflexão. Que abraçaram
porque são compromissos que dizem respeito à nossa concordância. Nós imploramos aos espíritos amigos a oportunidade de refazermos, de reconstruirmos, de melhorarmos aquilo que nós tenhamos feito de modo equivocado. Nós pedimos novas oportunidades. Daí a importância de refletirmos, encaminhando o nosso trabalho para o fechamento, com o que nos é trazido no capítulo 10, particularmente no item 16, quando nos fala o que o Espírito Emmanuel aqui nos explicou sobre a indulgência. Fazemos um convite aos irmãos para que se imaginem de olhos fechados, como se nós fôssemos mais jovens, imaturos, com a nossa inconsequência, com a nossa jovialidade, a irresponsabilidade própria da idade, do pouco saber, que muitas vezes nós acreditávamos que sabíamos muito. Nos imaginemos com alguém mais responsável, mais maduro, mas com um compromisso com a verdade, com o amor, pois somente pelo amor se conduz almas perturbadas, rebeldes e recalcitrantes no mal. Um compromisso com o amor e com a verdade. E aí imaginemos que este amigo é o nosso divino amigo, Jesus. E nos imaginemos de olhos fechados, aonde esse amigo nos pega na mão e nos fala o seguinte: a indulgência não vê os defeitos alheios, meu amigo. E se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que fingem atenuar a falta e fazem ressaltar a sua pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim, com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais e velais mais do que o culpado? Ó homens, quantos pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes, que fazem com os vossos irmãos? Quando fitarei os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou que condena e que desculpais. Porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto que o rigor desalenta, afasta e irrita. Que Jesus possa fazer com que, de certa forma, uma vírgula, uma única palavra que seja, nos lembre, nos auxilie, para que nós consigamos, mais do que somente a leitura, mais do que somente o estudo, que nós consigamos sair da teoria e partirmos para a prática, na vivência com aqueles que estão sob a nossa guarda, com aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Nós somos lideranças que assumimos responsabilidades, mas nós temos que liderar as nossas dificuldades, ter controle sobre as nossas emoções, sobre as nossas dificuldades e trabalharmos as nossas imperfeições. Muita paz a todos nós.